Da última vez que nós conversamos, nós falamos sobre os títulos de Jesus. Quer títulos que ele atribuísse a si mesmo, quer títulos que o povo atribuía. Messias, o mais comum, tanto ele se afirmava, né, o Messias, quanto o povo o chamava o Messias. E esse é o grande evento. O Messias veio. Hoje, uma quantidade notável de judeus, muitos, já creem que Jesus é o Messias. Judeus messiânicos, Jews for Jesus, tem várias associações de judeus, com pequenas diferenças, inclusive que são proselitistas, que tentam conversão, tentam converter os judeus que não creem que Jesus é o Messias. Então, talvez seja de todos os títulos, não apenas o título, mas uma condição, quer dizer, o nome Messias implica em ele ser algo, não apenas ser chamado de algo. Não é ser reconhecido como algo que seria um título, mas ele trazer em si algo, um poder de ligação, né, de falar com Deus a hora que ele quisesse. Já os filho de Davi era apenas uma questão histórica. Ele é descendente de Davi por Maria e por José. Davi, segundo o costume, deveria ter passado o trono para o filho mais velho, que se chamava Adonias. Aliás, o mais velho tinha morrido. Era outro. Mas, então Adonias, depois desse outro, era o mais velho. Ou seja, era o herdeiro legítimo do trono. Mas ele prometeu a Betsabá que o filho dele com ela, se ela que casasse com ele, herdaria o trono. E então ficou um herdeiro legal, Salomão, e o herdeiro legítimo, Adonias. Claro que depois que Salomão foi entronizado e recebeu a adesão de toda a corte, de todas as autoridades, como não podia deixar de ser, mandou matar Adonias para não ter risco de uma rebelião em que ele perdesse o trono, porque ele não deixava de ser o primogênito, portanto não era o primogênito, mas na escala aquele que deveria ocupar o trono. Então, filho de Davi, era uma honra ser chamado filho de Davi, era uma honra, porque sabia-se, isso era sabido por todos, inclusive o próprio Jesus, que era da dinastia de Davi que o Messias sairia. Então, todo filho de Davi era candidato a Messias automaticamente. Então, temos dois troncos, de Adonias e o de Salomão. Maria vem por um desses troncos e José vem pelo outro. Então, em Jesus confluem os dois troncos, filho de Davi. Então, é importante porque nele acaba-se a pretensão de alguém ser o Messias. Se ele não fosse, então não seria mais ninguém, já que, né, pela linhagem, saindo de Davi, pela linhagem de Adonias, vai terminar em São José, e pela linhagem de Salomão vai terminar em Nossa Senhora. Então, aí, quer dizer, Jesus não casou, não teve filhos, embora tenha essa fofoca com Madalena. Então não teria mais ninguém, não teria chance. Isso tudo, até, digamos assim, eu acho que esses judeus que se convertem levam tudo isso em conta, muito em conta. Senão estão chegando a essa conclusão. Então, se não era ele, se não foi ele, então não tem chance de ser mais ninguém, porque acabou. Os outros são parentes de Davi, mas não são filhos de Davi, ou seja, não há uma descendência direta do tronco de Davi. Primo, sobrinho, então perdemos a chance. Logo, os judeus mais abertos, mais flexíveis, mais estudiosos aceitam. Filho de Abraão era, segundo o judeu pensava, a condição sine qua non
para a salvação. Se não tivesse sangue de Abraão nas veias, não se salvaria, a não ser que se circuncidasse. A mulher já estava fora dessa situação, mas tinha uma cerimônia para a mulher que substitui a circuncisão. É uma fimose, né? É uma operação de fimose. Então, só o homem pode fazer. Mas eles tinham uma equivalente a algo que inseria a mulher. Mas, na verdade, Jesus e João Batista enfatizaram que não era a circuncisão que fazia alguém, fosse um estrangeiro que se tornasse, que aderisse à fé judaica, ou um judeu que fosse descendente de Abraão, não era isso que fazia uma pessoa ser uma forte candidata à salvação. Não era ter sangue de Abraão, nem ser circuncidado. Era ter fé. A história dos judeus começa com Abraão na Bíblia, capítulo 12. Até o capítulo 11 são alegorias, mitos, fábulas e lendas. Aí no capítulo 12 começa a história. Os fatos propriamente históricos. E Abraão é politeísta, a família dele é politeísta, né? Quer dizer, ele vive no meio politeísta. Quer dizer, havia vários deuses. Os deuses velhos que já tinham reinado e tinham abdicado do trono em favor dos deuses mais novos, Anshar, Kishar, tinham abdicado em favor de Anu, Enlil, Enki e Nuseg, que eram os deuses reinantes. E a gente sabe que Abraão também fazia parte desse círculo, porque, primeiro, era o país todo, né? Quer dizer, todos os habitantes da Mesopotâmia eram politeístas. Não havia um santuário na Babilônia monoteísta, mas isso foi descoberto em 1929, mais ou menos, por um assiriólogo chamado professor Langdon, que é um cara que está com a bola. Eu pensei que ele fosse apenas um escavador de terra para encontrar relíquias antigas, mas quando você procura saber quem é o cidadão, ele descobriu um escrito de um sacerdote da Babilônia chamado Beroso, ou Berose, que falava de um santuário na Babilônia que tinha 2 sacerdotes como responsáveis e que eram monoteístas, cultivavam um Deus único. E que o nome de um é Sidik, o nome do outro é Misak. Misak não nos chegou, mas o Sidik é o Sadek, que depois vem dar, né? Então, antes de Abraão, lá para 3.000 anos antes de Cristo, 3.200 anos antes de Cristo, quer dizer, quando o Sargão II está conquistando o seu império, fazendo da Suméria, da Acádia, o seu império, então existe um santuário onde 2 sacerdotes prestam um culto diferente. A história não sabia disso. Se não fosse o professor Langdon, nós ficaríamos sem saber. Mas parece-nos que teria sido por revelação. Quer dizer, esses sacerdotes participaram de uma coisa que a gente chama de teofania, uma revelação, um fenômeno evidentemente sobrenatural, onde Deus se manifesta e fala e se comunica, né? Porque o que acontecia na Mesopotâmia, os deuses aceitavam sacrifícios, principalmente de virgens ou crianças inocentes, né? Todo ano eram separados 6 rapazes e 6 moças virgens para serem sacrificados aos deuses, para que o ano seguinte fosse fértil, produtivo,
e pacífico para os habitantes da Mesopotâmia. E as criancinhas, era só uma mãe ter uma criança e não querer, levava para o sacerdote e ele botava nas mãos de Baal. Era um deus que estava preparado para receber algo, e quando você botava a criança nas mãos, nos braços dele, acionava um mecanismo, ele jogava a criança dentro do ventre, e o ventre dele era um forno, né? Sempre aceso, sempre aceso, sempre aceso. O movimento feminista precisa saber disso para incluir no currículo. Estou caminhando para voltar a adorar a Baal, porque é tanta força a favor do aborto que está quase... Se tivesse isso, seria a solução. Se a nossa religião tivesse vindo por aí, mas não veio. Assim como o Siddiq Sadek recebeu uma teofania, foi objeto de uma teofania, Abraão também foi. Digo que Abraão era politeísta porque na saída dele de Ur dos Caldeus, uma das cidades que fazia parte lá do Império de Sargão e depois de Nabucodonosor e Nabopolassar, eles começam a sair, a família toda começa a sair. A Bíblia diz que por uma ordem de Deus, então Deus aparece a Abraão e dá uma ordem a ele de que ele pegue a família, pegue teus parentes, tua parentela, tuas coisas, os seus haveres, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, eu te abençoarei e serás extremamente fecundo. E aí a continuidade diz: Abraão creu, e isto lhe foi imputado como justiça. Foi considerado. Apenas por ter recebido essa visita de Deus, que disse a ele para fazer isso, ele ter decidido fazer e efetivamente fazer, foi considerado justo diante de Deus, apesar de todos os erros que ele já tinha feito na vida, né? E Deus aparece outras vezes a ele, diz o nome: eu sou El Shaddai, o Deus Altíssimo, El Elyon, ou El Shaddai. Ser reto diante de mim, não te desvies nem para a direita nem para a esquerda. E aí Abraão passa a cultuar esse Deus que não aceita sacrifícios humanos, apenas animais, mas ainda sacrifícios animais. Então parece-nos que a religião que a teofania revela a Abraão é ainda uma religião mais primitiva do que a teofania de Sadek, que era pão e vinho, pão sem fermento e vinho. De qualquer forma, não temos esse dado sobre Sadek. Temos depois, quando já ele aparece como Melquisedeque, Malek-Sadek. Antes disso não temos nada sobre ele. Aí a partir daí, a partir de um descendente dele, que aparece com o nome de Melquisedeque, aí nós temos várias referências. Na história ele aparece, porque Melquisedeque se encontra com Abraão por volta do ano 900, os dois se encontram. E Davi viveu por volta do ano 1000, né? E nós sabemos que na cidade de Melquisedeque habitava uma tribo dos judeus, uma tribo judaica, que era a tribo de Benjamim, que os judeus tinham repudiado. Ou seja, a comunidade judaica repudiou uma tribo inteira, porque numa determinada luta entre judeus e gabaonitas ou gebeonitas, ou seja lá, entre judeus e cananeus, teve uma guerra entre judeus e cananeus, e os benjaminitas tinham uma amizade com esses gabaonitas, ou seja lá o que for, com esses cananeus, e não foi para a guerra, se recusou aí, ficou neutro. Aí quando os judeus voltaram vencedores, expulsaram os benjaminitas de suas terras, e eles subiram a montanha de Sion e pediram abrigo a Melquisedeque e ficaram morando na cidade, e depois se casaram com as filhas dos jebuseus, que era a tribo de Melquisedeque, se misturaram, e quando
quando Davi pensou em conquistar Jerusalém, que era Salém, a cidade de Melquisedeque, ele não pôde abrir uma guerra contra Jerusalém, como ele tinha feito com os outros cananeus. Cada cidade foi conquistada, ele teve que agir diplomaticamente, ele entrou em Jerusalém diplomaticamente, embora a maioria das Bíblias fale de uma guerra entre Davi e o Sadeque por Jerusalém, a Bíblia pastoral tem no rodapé um pedaço de história desse tamanho, dizendo que nunca houve uma batalha entre Davi e o Sadeque, que eles sempre conviveram em paz, até primeiro porque ele iria batalhar contra os benjaminitas, já estavam misturados, então já não havia mais jabuseu puro, só a liderança, porque eles exerciam, tem uma ordem, né, uma ordem especial, a ordem de Melquisedeque, e a liderança era exercida pelos chefes, pelos pais, né? Quer dizer, tinha que ter alguma coisa para exercer essa liderança, mas tinha muitos adeptos, e os jebuseus estavam nesse meio. Então, como Davi faria para, vamos dizer assim, guerrear com os jebuseus sem matar os benjaminitas? Era impossível. Além do mais, o encontro entre Abraão e Melquisedeque é colocado na Bíblia como um fato extremamente bonito, pacífico e respeitoso do ponto de vista de ambos. Ora, Abraão é 2000 a.C., Abraão é Melquisedeque, 1900, 2000. Davi é 1000. Então não se justifica que Melquisedeque e Abraão tivessem ótimas relações e no ano 1000 Davi invadisse a cidade dos jebuseus e fizesse guerra para conquistar. Não tem como. Então, sob todos os aspectos, infelizmente a Bíblia traz coisas que não aconteceram. Essa é uma delas. Outra, que é aberrante, é que no livro do Êxodo, capítulo 6, eu acho, a sarça, no episódio da sarça ardente, o anjo da sarça, que sabe-se que era um anjo, a Bíblia diz que é Deus, e Deus falou a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Não me revelei aos seus pais como é o nome de Javé, e sim como El Shaddai. Isso por volta de 1350 a.C. Aí, um descendente de Abraão chamado Jacó, exatamente, que o nome é mudado para Israel, decide fugir do irmão depois de ter trapaceado, e no meio do caminho, chega à noite, ele se apronta para dormir, e aí sonha. Quando ele sonha, vê uma escada que vai da terra ao céu, e no topo da escada um homem brilhante aparece e diz: eu sou Javé. Quer dizer, antes de Moisés, por volta de 1700 anos, Javé teria se apresentado a Jacó, a Israel. E Moisés escreve, ou quem quer que tenha feito essa anotação, né, que o nome de Javé apareceu como uma novidade, como uma inovação, porque até Davi, Deus, até Davi não, até José do Egito, Deus era cultuado com o nome de El Shaddai ou El Elyon. Quando Melquisedeque se encontra com Abraão, ele vai ao encontro com uma comitiva brilhantemente vestida. Abraão vem de uma guerra, então vem esfarrapado, sujo de sangue, e ele sai pelos portões da cidade. Abraão vai passando pelos portões de Salém, e ele abre os portões e sai ao encontro de Abraão. Ele diz: bendito seja Abraão pelo Deus de Abraão, El Shaddai, o Deus Altíssimo. Então, um encontro dessa natureza, no ano 1900 a.C., vai ser difícil acontecer alguma coisa que justifique Davi entrar em guerra
com os jebuseus, ainda mais sabendo-se que depois disso, né, já depois que Jacó teve 12 filhos, os 12 filhos formavam 12 tribos, uma dessas tribos eram os benjaminitas de Benjamim, e que se misturaram com os jebuseus a ponto de não se saber quem era jebuseu e quem era benjaminita. Mas, de qualquer forma, estamos em Abraão, e não é à toa que Melquisedeque sai da sua cidade com esse séquito lindo, maravilhoso, ricamente vestido, para fazer uma missa, rezar uma missa para Abraão, porque ele leva pão e vinho. Oferece a Deus o vinho e pão, como o sacerdote nosso oferece hoje na missa, depois distribui cada um dos generais, quer dizer, deve ter sido somente os maiores, né? Aquela elite que acompanhava Abraão, que era maior. Ele tinha, ao todo, havia 300 homens. Melquisedeque não deve ter dado pão e vinho para 300 homens. Deve ter sido só os generais. Mas ele celebra a missa, ou seja, ele consagra o pão e o vinho a Elion, uma cerimônia muito parecida com a que Cristo fará na Santa Ceia. Depois distribui com a comitiva dele, a comitiva, né, os generais de Abraão, e quando acaba, Abraão se curva diante dele e lhe dá 10% de tudo que possui como tributo. O autor da carta aos Hebreus usa esse episódio maravilhosamente para mostrar como o sacerdócio de Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, era superior ao sacerdote levita que vinha direto de Abraão. Diz mais ou menos assim: os levitas ainda estavam nos testículos de Abraão quando Abraão se curvou diante de Melquisedeque, recebeu a bênção e lhe deu 10% de tudo que tinha. Tudo isso são provas de submissão. Então todos os levitas se curvaram a Jesus, na pessoa de Melquisedeque e na pessoa de Abraão, nesse encontro desses dois patriarcas. É muito interessante, né, que ele usa esse momento, esse argumento. Agora, Abraão foi considerado justo, quer dizer, todos os pecados que ele tinha foram perdoados, todos os erros foram apagados, porque apareceu um ser, ou não apareceu, mas era uma coisa qualquer impressionante, porque chama-se de teofania algo de que o homem não pode duvidar de que é a presença de Deus. Moisés diante da sarça ardente, os 3 apóstolos, Pedro, Tiago e João, na transfiguração de Jesus. Então, é assim, quer dizer, um pedaço do céu desce até a terra e se mostra a um ou a mais homens. No caso de Moisés, nós temos um momento em que Deus quer que Moisés prove a todo mundo que o Deus que ele cultua existe, e manda que venham até o sopé do Sinai todo o povo de Israel, toda a congregação, porque ele vai falar com todo mundo. E aí forma-se uma nuvem, né, escura e com relâmpagos dentro dela, e a voz trovejante de Deus falando, né, se guardares meus mandamentos, eu vos santificarei e tal. E o povo, quando começa a ouvir aquela voz e ver aquela nuvem negra sobre eles, com relâmpagos dentro dela para todos os cantos, aí diz a Moisés: chega, diz para ele que aparece só você, que a gente está morrendo de medo de morrer aqui, dele fazer alguma coisa que mate a gente. E aí Moisés diz a Deus que interrompa o colóquio, e que eles acreditam, já viram a presença, mas toda a congregação viu. Então ele se mostrou a todos, para que ninguém duvidasse de que Moisés cultuava um Deus que de fato existia. Então algo notável aconteceu, tanto ao Sadeque, que nós não sabemos se Misaque também, mas acho que sim, porque os dois eram responsáveis por esse santuário monoteísta da Babilônia.
Mas o fato é que Sadeque é sublinhado. É ele que vem para a Palestina, é ele que depois encontra Abraão, é ele que continua depois com Davi, é ele que depois um filho dele se torna sumo sacerdote dos judeus, aí 3 sumos sacerdotes, Davi, Sadeque e Abiatar. 3 sumos, Abiatar porque era levita, pela ordem levita ele era o que herdou o sumo sacerdócio, Sadeque porque Davi decidiu honrá-lo, tornando a ordem de Melquisedeque um membro da ordem de Melquisedeque. O sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque seria também sumo sacerdote da ordem de Javé. Então, ele fica com os 2 sacerdócios, ele funde as 2 ordens, a ordem de Melquisedeque com os javistas que aderem a ela, que querem a iniciação da ordem de Melquisedeque, que mais tarde serão os essênios. Então foi alguma coisa muito notável, porque foi um anúncio. Abraão era um homem muito rico. Nós temos um livro chamado A História Começa na Suméria, e é judeu, o nome do autor, Samuel Noah Kramer, um assiriólogo famoso, que foi quem eu disse que me deu reverência sobre o Langdon, que eu não sabia que o Langdon tinha. Ele é quem diz lá, a que distância o Langdon está dele. Ele que diz. Então, algo de muito notável aconteceu, certamente com os 2, Misac e Sidic, mas com Sadeque nós sabemos, porque é uma continuidade. A linha do Sadeque vai acabar exatamente no ano 176 a.C., com o assassinato de Onias III, a fuga de Onias IV para o Egito, que depois morre sem se casar e sem deixar descendentes. Morre de morte natural e extingue-se assim o sumo sacerdócio. E aí, agora, quem é que vai ser sumo sacerdote de uma ordem que tem prerrogativas, quer dizer, diferente de todas as outras ordens, porque havia muitos tipos de sacerdotes, viu, no mundo antigo, muito. Na Palestina, lendo a minha Bíblia de Estudos, ele dá umas 26 ordens de sacerdotais reconhecidas por Davi. Então, na época de Davi catalogou as ordens de sacerdote que já existia e tentou conciliá-los todos em torno do Templo de Jerusalém, que Salomão ia fazer, e conseguiu. Quer dizer, todos esses sacerdotes, descendentes, ele lá naquelas, como é que chama, genealogias, ele diz, fulano, filho de fulano, que era filho de fulano. Então, ele dá as linhas genealógicas de todos os 26 ordens sacerdotais, e Davi coloca todos eles, organiza tudo, não sozinho, evidentemente, né? Ele deixa claro que Davi, com a sua equipe de governo, e todos eles vão passar a girar em torno da construção do Templo de Salomão. Quando Salomão faz, essas 26 ordens sacerdotais vão trabalhar no templo. E Davi coloca o Sadeque. Oh, meu Deus do céu. Agora fugiu. Quer dizer, o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, que mora em Jerusalém, ele já morava junto com ele, porque a essa altura Davi já tinha construído um palácio em Jerusalém. Então o templo em Jerusalém vai ser construído por Salomão. Davi já tinha construído o palácio dele em Jerusalém. Então os Sadeque e a dinastia de Davi governavam juntos, sendo que ficou com o Sadeque a tarefa religiosa, a parte religiosa, né? Ele já administrava a religião de El Shaddai, de Melquisedeque, e passou a administrar também a religião que Davi professava, que era o mosaísmo, o javismo. Então, não sei se
se eu direi que foi uma bagunça, porque o javismo era bem diferente, né, da ordem de Melquisedeque, né, do sacerdócio de Melquisedeque. Começa que o sacrifício da ordem de Melquisedeque constituía apenas em pão e vinho, pão sem fermento e vinho. Aquele pão tipo bolacha, né, chato, sem fermento, sem gosto nenhum, e vinho, um vinho também puro, um vinho especial. E ele administrava também o sacerdócio javista. Então, vamos ver. Deve ter havido um arranjo muito bem feito entre Davi e esse herdeiro do trono do Sadeque. Agora, o engraçado é que o nome dele tem a palavra Sadeque. Porque todo mundo aceitou, a alta hierarquia da corte de Davi aceitou, né? Os oficiais militares todos aceitaram que o Sadeque se tornasse, que já era sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, se tornasse também sumo sacerdote do judaísmo, do javismo. A Bíblia fala sobre essa consagração, esse ato de Davi, e diz que, assim, fala detalhadamente que ele chamou Abiatar, que era o sacerdote legítimo dos levitas, pelos levitas, e deveria ser o único. Chamou Abiatar, chamou os generais, chamou os conselheiros, foi uma reunião a portas fechadas, com toda a corte, com todo mundo que tem importância na corte. Ali, eu acho que isso ficou sendo um segredo, porque já tinha um sumo sacerdote, Abiatar, né? Então, para que outro sumo sacerdote? E Davi, devido à comunicação que ele tinha com Deus, ele próprio várias vezes agia como sumo sacerdote. Então, por exemplo, quando ele trasladou a Arca da Aliança de Gabaon para Jerusalém, foram 3 sumos sacerdotes ao lado da arca, cantando hinos e louvores a Deus. Que Deus? Javé ou El Shaddai? Não sabemos. Só diz que foram os 3. O fato é que um verdadeiro complô, se existe alguma coisa da teoria da conspiração, aí está uma, porque ninguém contestou, e continuou até o assassinato de Onias III. Quer dizer, depois, quando Salomão sucedeu Davi e começou a construção do templo, mandou Abiatar, deu a ele uma cidade próspera para ele administrar, assim, tornou ele um conde, duque ou qualquer coisa assim, com largas rendas. Ele disse que ele seria bem-vindo ao palácio toda vez que ele quisesse. Quando ele quisesse cultuar Javé no templo de Jerusalém, as portas estavam abertas, mas ele ia morar na cidade que ele recebeu de presente. Quer dizer, Davi não fez isso porque a vida, as provações, as aventuras, os riscos pelos quais Davi passou foram muitos, e Abiatar, desde o começo, abandonou Saul e seguiu Davi. Quer dizer, desde o começo ele recebeu a iluminação de que, quando Samuel disse, Deus rejeitou Saul e ungiu Davi, e mandou que ungisse Davi rei de Israel. Ficaram 2 reis, quer dizer, o rei que reina e o futuro rei. Saul, por si mesmo, não devia dar muita importância, mas ele tinha filhos. E ele queria que a dinastia dele reinasse. E aí passou a ser um problema para a cabeça dele, que o levou à loucura. Ele terminou enlouquecendo por ter que tolerar do lado dele um rapazinho que era pastor de ovelhas e que foi ungido rei e que foi apresentado a todos os chefes de Israel como o futuro rei de Israel, enquanto Saul tinha Jonatas do lado direito do trono.
trono sentado, mas que sabia que não seria o herdeiro do trono de Israel. Bom, Davi foi um personagem também justo, embora tenha mandado os 3 melhores amigos dele para a morte, para ficar com Betsabá, mas a biografia dele no livro dos Reis termina dizendo assim: e Davi fez tudo o que era para ele ter feito no seu tempo. Então, chegou lá de mãos limpas, me desincumbi da minha missão. A missão dele foi cumprida. Com Abraão foi diferente. Quer dizer, apagou-se o passado dele. El Shaddai exigia que ele fosse um homem reto, embora essa retidão seja às vezes estranha para nós cristãos na Bíblia, porque ele foi visitar o faraó do Egito. Imagina, então ele não era um qualquer, porque ele decidiu visitar o faraó do Egito. Então não é à toa que Melquisedeque sai para poder cumprimentar ele quando ele vai passar pelas portas de Salém. Quer dizer, ele era um potentado, né? Riquíssimo, com muita fama, muita gente, né? E aí ele vai visitar o faraó do Egito. Ele já é casado com uma mulher chamada Sarai, que era prima dele. Na verdade, meia-irmã, filha do mesmo pai com outra mãe, ou o contrário, mas como quer que fosse, meia-irmã. E quando ele chega, o faraó do Egito olha para Sara de cima a baixo, e Davi percebe que naquele olhar a luxúria é muito libidinoso, aquele olhar. Aí quando o faraó se aproxima, elogia Sara e diz: o que é que ela é tua? E diz: irmã. Não diz esposa. Naturalmente, o faraó, que já tinha aquela inclinação natural por Sara, começa a cortejá-la e termina por noivar com ela, e ele deixando. E depois do noivado, todos os homens e mulheres do Egito ficam estéreis. Simplesmente. Aí, o faraó, que deveria ser Ixo, deveria ser um beduíno que chegou a isso, que os beduínos, os Ixos, que era uma raça de beduíno, uma tribo civilizada, conquistou o Egito por 2 vezes. Na época de José do Egito, quem estava reinando eram os Ixos. Por isso que ele teve tanta facilidade de subir ao poder e foi nomeado vice-rei do Egito, porque os egípcios desprezavam os beduínos. Para eles eram gente de terceira classe. Agora um Ixo não ia pensar assim, né, de um pastor que eles também viviam do pastoreio. Tá bom. O faraó fala lá com o Deus dele e diz: meu Deus, ficará o meu povo vai à extinção, predestinado à extinção, porque nenhum homem mais no Egito engravida nenhuma mulher. E ele ouve a voz de Deus dizer: pecaste contra mim porque tomaste a mulher de um profeta. Mas ele me disse que era irmã. Não, não é irmã, é esposa. Aqui para nós. Como é que El Shaddai encarou isso? Abraão não deixou de ser considerado justo, mais ainda, hein? Aparece Abraão, e termina dizendo ao faraó: vai e pede a ele que me invoque e peça para tirar a maldição que eu coloquei no teu povo, para que vocês voltem de novo à normalidade. Quer dizer, ainda vai ter que pedir a Abraão que interceda por ele. Coitadinho, completamente inocente, né? Noivou com ela porque achou que ela era irmã de Abraão, mas censurou Abraão. Por que me disseste que ela era tua irmã? Aí Abraão disse que porque você demonstrou
muita simpatia por ela, e eu temia que se dissesse que era minha esposa, você me matasse. Temi pela minha vida. Não sabia que você teme a Deus. Ficou nisso. Mas não parece a ação muito justa. Não importa. O homem da fé, é assim que ele é chamado. O pai das 3 religiões monoteístas. Cristianismo, judaísmo e islamismo se orgulham, se ufanam de serem descendentes de Abraão. Jesus era filho de Abraão, Ismael era filho de Abraão, Maomé também, e o judaísmo clássico, a descendência de Abraão. Então, as 3 religiões monoteístas, as 3 maiores religiões do mundo, se honram, tendo como fundador, como fundamento da sua fé, a conversão de Abraão do politeísmo para o monoteísmo. E Deus falou com Abraão: eu sou El Shaddai, seja reto diante de mim, não te desvie nem para a direita nem para a esquerda. Pega a sua família, a tua parentela, teus bens e tudo que tiveres e vai para o lugar que eu te mostrarei. Não disse nem para onde. Quer dizer, ele saiu ao Deus dará, levando tudo aquilo para onde não sabia. Foi para a Palestina, mas Deus não disse a ele que ele ia para a Palestina. Disse: para o lugar que eu te mostrarei. Estarei onde tu estiveres, te darei a minha bênção, te farei fecundo, serás o pai de nações, e reis sairão dos teus lombos. E Abraão creu. Então converteu-se. Deixou o politeísmo, passou a cultuar eu sou El Shaddai. Passou a cultuar El Shaddai, que proibiu sacrifícios humanos e admitia sacrifícios animais. Eu gosto de brincar um pouco com a Bíblia, porque ela tem essas incoerências, essas incongruências, mas imagina você, Patrícia, tudo que a nossa Bíblia hoje tem, o livrão dessa grossura que nós temos no Antigo e Novo Testamento, mas o Antigo Testamento, tudo que ele tem, estava guardado numa sala que Davi, quando começou a campanha imperialista dele, Deus prometeu que ele reuniria todo o povo da margem do rio Tal e do Nilo até o Eufrates. Das margens do Nilo até as margens do Eufrates, todo esse povo tu reunirás no reino que será teu. O Nilo fica no Egito. Aí tem o Monte Sinai, a Arábia toda, para depois chegar lá na Mesopotâmia e encontrar o rio Tigre e Eufrates. Essa região toda ele unificou. A partir da Palestina, que é uma faixazinha de terra em frente da ilha de Creta, eu acho. Todo esse povo, tudo que esse povo tinha escrito, ele confiscou. E no palácio dele, numa sala, montou prateleiras, porque tudo eram rolos, com um laço, e na ponta do laço o nome da primeira palavra que o texto tinha, que era assim, o título do livro. Na lombada, em vez de... não tinha lombada, então era um rolo. Aí, e como não tinha lombada, para você olhar na prateleira e escolher o livro que você queria ler, então você tinha que ver na papeletinha que estava lá o que é que estava escrito. Então, Bereshit, então, Samuel, profeta Samuel, Isaías, e assim você escolhia o livro. Quer dizer, tudo isto ele confiscou e colocou numa super biblioteca dele. Quando Salomão subiu ao poder, ele disse a Salomão que deixasse passar um tempinho e se livrasse de Abiatar, ficasse só com o Sadeque, porque ele não podia fazer isso por uma questão de amizade, né? O que uniu os dois
era um laço de amizade muito profundo, porque Abiatar o acompanhou em todas as venturas e desventuras contra Saul e contra qualquer outro inimigo, mas que ele não tinha essa obrigação, poderia fazer isso. E mandou que ele erguesse o templo. Guardei dinheiro num quarto suficiente para você construir um templo, porque se nós que recebemos de Deus tantos bens, moramos num palácio tão suntuoso e rico, como é que Deus pode habitar? Ele tinha feito uma casa de alvenaria mais ou menos bem feita e com algum ornamento, mas para abrigar a Arca da Aliança e o altar dos sacrifícios e os restos da tenda da reunião, que aquilo devia estar mais roto, mais rasgado, porque de 1350 a.C. para 960, você imagina um tecido jogado num canto, como é que está? Só lembrança mesmo para que o povo soubesse que Moisés tinha mandado construir o tabernáculo, que a tenda da aliança, onde ele se encontrava com Deus, era aquele circo montado. E lá dentro tinha o altar, o candelabro e as coisas que ele mantinha ali. Então, ele disse assim, eu me contraria, me desgosta saber que eu moro tão bem e que Deus que me deu tudo isso mora tão mal. Então faça uma casa digna para o nosso Deus. Salomão comprometeu-se. E ficou... quando Davi morreu, a primeira coisa que ele fez foi começar a construção do templo. O sumo sacerdote foi de fato o Sadeque. Davi de vez em quando tomava as vezes de sumo sacerdote. Por exemplo, aconteceu alguma coisa em Israel, uma peste, e Davi perguntou ao profeta, por que o povo está morrendo? Aí, porque tem muita gente cultuando Baal e Axera. O povo pecou, distanciou-se de Deus, cultuando outros deuses da antiga Mesopotâmia. Então, faz um sacrifício a Deus e pede pelo povo. Aí ele foi até, a Bíblia diz, a eira de Ariúna, era o dono da eira, né, e disse o que pretendia fazer. Aí perguntou quanto custa esse pedaço de terra para eu fazer o altar. O cara disse, eu te dou de graça. Ele disse, não, a obrigação é minha, o dever é meu, me foi imposto que eu faça o sacrifício pelo meu povo. Se você me der, já quebrou a corrente. Aí o cara deu o preço, ele comprou, montou um altar de pedra, fez o sacrifício, pediu e a peste passou, foi embora. Então, isso era a função do sacerdote. Ele não era sacerdote, ele era da tribo de Judá. A tribo de Judá não podia exercer o sacerdócio. Samuel amaldiçoou Saul porque ele fez um sacrifício. Ele era de Benjamim, ele era benjaminita. Só quem podia fazer o sacrifício eram os levitas, a tribo de Levi. E Davi fazia tudo isso. Então é muito engraçado, né? A gente vê como é a história humana, é uma aventura muito variada e muito gostosa. Imagina você, a Arca da Aliança com pompa, todo mundo vestido, toda a cidade toda, o rei, os dois sumos sacerdotes, Abiatar de um lado e Sadeque do outro, vestidos com fausto e tocadores de flauta, pífaro, tamborim, harpa, aquela farra toda de uma cidade próxima até Jerusalém para poder trazer a arca até o lugar, a casa do Senhor, a casa que ele tinha feito para o Senhor. Quer dizer, são coisas, é uma coisa assim muito marcante, porque o povo vivia em torno da fé. Então, parece que Deus passava a mão em cima da cabeça dos protegidos dele, com relativa
facilidade, porque Abraão, mesmo depois que enganou o faraó, continuou, né, sendo chamado justo, o homem da fé. Deus ainda faria ele passar por outra prova, que foi pedir o filho dele em sacrifício, Isaac. Eu decidi que vou reintroduzir sacrifícios humanos. Você me dará teu filho Isaac. Quer dizer, o cara espera 99 anos por algo que foi prometido. Aí tem a esposa tem o filho. Imagina já com que idade, mas ela era bem mais nova do que ele. Mas já devia estar acima dos 40. E aí esse filho, depois de cuidado, com 11 anos de idade, Deus disse: eu quero como sacrifício teu filho. A primeira coisa que eu faria era duvidar. Não, peraí, cara, você disse que sacrifício humano estava abolido, então o negócio é o seguinte: o que vale é o que você falou, não pode voltar atrás. Ele não disse nada. Olha que quando Deus disse que ia acabar, extinguir, pulverizar os habitantes de Sodoma e Gomorra, lembra daquele regateio dele? Mas se tiver 50 justos, bom, com 50 justos, eu deixo as cidades continuarem. Mas vai que não tenha 50, mas tenha 40. Pois bem, em relação ao filho, quer dizer, a dor dele foi tão grande, a angústia foi tão grande, que ele não tinha nem palavras, nem argumentos para contemporizar, para dizer que Deus não fizesse. Então, pegou o filho, pegou uma abraçada de lenha e disse ao filho: vamos oferecer um sacrifício ao Senhor. E foi. Então é interessante os meus dois ídolos, que são David Rosenberg e David Bloom, que são para mim grandes autoridades, porque são judeus, entendem de hebraico, de paleo-hebraico, são críticos literários, então entendem da Bíblia como literatura. Então eles leem a Bíblia como um livro comum e dali fazem certos juízos, criticam. E quando leem como religiosa, aí as letras têm valores tais que vão dar a certas palavras um significado e uma importância maior do que a gente que não lê em hebraico. Quer dizer, são dois caras. Eles dizem assim: é de pasmar. Abraão fez tudo o que podia para salvar duas cidades que não tinha nada a ver com ele, e era o reduto dos gays. Quer dizer, o problema de Sodoma e Gomorra, sodomia, é isso aí. Lá, ser gay era obrigatório. Morar em Sodoma e Gomorra, Ló teve que se mudar, porque quando ele chegou na cidade não sabia disso. Quando ele descobriu, ele arrumou as coisas dele e foi embora. Era obrigatório. Mas ele não regateou. Pegou o filho, a Bíblia enfatiza o filho único, porque ele não poderia ter mais outro. Já foi um milagre ele ter conseguido gerar um filho com 99 anos e Sara com 46, por aí assim. Já foi um milagre. Então ele não tinha a menor esperança, né? Então pediu tanto a Deus um filho, e agora Deus diz: mas o filho, antes de ser teu, é meu. E eu quero ele em sacrifício. Ele vai, chega em determinado ponto, o garoto olha para ele e diz: cadê o carneiro do sacrifício, meu pai? Ele diz: Deus proverá. Não tem coragem de dizer ao filho o que de fato vai acontecer. O carneiro do sacrifício será ele. Aí Frederico Dattler faz uma digressão muito bonita, dizendo que ele nos mostra assim o que Deus sentiu quando nos deu Jesus na cruz. Quer dizer, ele fez com que um ser humano, simplesmente humano, puramente humano, passasse por essa dor. Porque Abraão não tinha dúvida de que ia sacrificar o filho.
figura perfeita. Aí ele arruma a lenha, faz o altar de pedras, arruma a lenha, aí depois pede ao filho para botar as mãos para trás e amarrar. Aí o garoto percebe. A vítima é ele. Aí ele segura no ombro do garoto, leva ele até em cima da trempe, onde ele vai tocar fogo, bota o garoto ajoelhado ali, pega o facão, manda o garoto abaixar a cabeça e aí levanta o cutelo. Quando vai descer, o cutelo não desce. Está preso. Quando ele olha, tem um anjo segurando a ponta do cutelo e diz: basta até aí. Mas ele ia descer o cutelo e a cabeça do garoto ia rolar. Basta até aí. Aí o anjo aponta para uma direção e manda que ele vá naquele matagal ali, que ele vai encontrar uma vítima de sacrifício. Aí tem um cordeiro com aqueles chifres de caracol enrolado nos espinheiros. Aí ele tira o cordeiro e oferece um sacrifício para não ter feito o altar à toa. Seria assim, então, 2 momentos, e esse segundo então é ressaltado devido à similitude, né? Acabando, você leu ou não? Também não li não. Mas é um pai que perdeu uma filha, reclamando para Deus, porque era filha única. Ele era rico, uma família abastada, vivia uma vida maravilhosa, tem tudo. E ele diz: tanta gente pobre por aí, tanto mendigo que se morresse não fazia falta nenhuma a ninguém, que os pais não têm dinheiro para comprar pão para alimentar, e você leva a minha filha. Aí ele se recolhe numa cabana que ele tinha na praia de madeira, que ele tinha mandado construir, e lá ele começa a escrever o que ele está sentindo. Ele começa a colocar no papel os sentimentos dele por ter perdido a filha. E aí começa a vir em pensamentos de outra fonte, dizendo: eu também perdi meu filho. Você não está sozinho na sua dor. O meu também foi. E era o meu filho único também. Aí, desde que o livro é emocionado por causa disso, né? Então, é uma conversa, termina sendo uma conversa dele com Deus. Ele termina se convertendo, né, ficando com a fé muito apurada e compreendendo o mistério da redenção, do sacrifício de Jesus Cristo. E Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Se a gente for do dicionário, eu já fui antes, no Aurélio, qualquer dicionário que você for, e você procurar nas palavras acreditar, crer e ter fé, você vai encontrar a mesma, como se fosse a mesma definição. Ter fé é mais complicado. O dicionário usa, por exemplo, ter crédito. Ter fé, ter crédito. Quer dizer, se eu mereço fé da sua parte, é porque você acredita em mim. Então, não basta o homem ter fé em Deus. É necessário que Deus tenha fé no homem. Aí está a complicação, né, que a Bíblia não desfaz, pelo contrário. Jesus em nenhum momento desfaz isso. Ora ele manda crer, ora diz: tua fé te salvou. O que queres que eu te faça? O cego diz: que eu veja, Senhor. Crês tu que eu posso fazer isto? Sim, Senhor, se quiseres, pois eu quero. Veja. E o cego começa a ver. Então, eles imbricam essas expressões como se fossem a mesma coisa, mas obviamente não é. Obviamente não é, porque Jesus Cristo não disse: quem tiver uma crença do tamanho de um grão de mostarda e cultivá-la e ela se tornar um arbusto
frondoso e disser aquela montanha, vai e joga-te no mar. Não, quem tiver fé, nem que seja do tamanho de um grão de mostarda, e cultivá-la até se tornar um poderoso arbusto, se disser aquela montanha, joga-te no mar, a montanha se jogará. Aí ele usou a palavra ter fé. Então, não é a mesma coisa. O apóstolo Paulo, como nós dizíamos, diz à comunidade, fazendo uma pregação, ele diz: crês, fazes bem, o diabo também crê e treme. Então, não é assim uma coisa crer, ter fé. O diabo não tem fé. Cristo tem infinita, porque Deus crê nele infinitamente. Ele tem um crédito com Deus que não cabe na conta corrente de Jesus. Então, é Deus crer em você. Então, se você tiver esse crédito com Deus, e para isso você tem que simplesmente botar no seu coração que você renunciará, como Abraão, a qualquer bem, a qualquer vontade, a qualquer desejo, a qualquer coisa, por mais preciosa que ela seja, se isso for para satisfazer a vontade de Deus. Seria o cumprimento do mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Que o sacerdote lá de Rio das Ostras, na pregação, dizia: eu interrompi, rezei o texto às pressas porque ia ter o Fla-Flu e eu queria ver o jogo, que vergonha. Eu que sou sacerdote dessa igreja, eu que oriento vocês, que devia dar o exemplo. Naquela quarta-feira eu fiz tudo depressa e o texto foi rezado correndo, porque eu estava doido para chegar na televisão e ligar, para não perder o Flamengo. Botei uma partida de futebol na frente de Deus. Como é difícil ter fé. É amar a Deus sobre todas as coisas. Para os antigos era mais difícil, porque Deus era uma palavra, né? Um Deus invisível, um Deus sem rosto, um Deus que só os sumos sacerdotes conheciam o nome. Para nós, não. Quando falamos Deus agora, podemos pensar em Jesus. Então, deveríamos fazer assim: eu vou fazer isto. Será que Jesus faria? Tem um livrinho pequenininho, escrito por um monge, acho que é beneditino dominicano, famoso, chamado A Prática de Amar Jesus Cristo, onde ele vai colocando a experiência dele como monge, né, dos rudimentos da fé até a santificação. Ele, claro, não diz ali que ele se santificou, mas você vai percebendo que ele vai ficando cada vez mais dócil, né, até se tornar, como diz Santo Inácio, um cajado nas mãos do pastor. Não tem vontade, onde o pastor botar o cajado, ele vai. Para onde o pastor levar o cajado, ele vai. Então ele não tem vontade nenhuma. Então, na verdade, seria isso. Isso foi dito claramente por Jesus Cristo. O chefe de uma sinagoga perguntou a ele: mestre, qual é o maior mandamento? Está escrito: ouve, Israel, o nosso Deus é único, amá-lo-ás de todo o teu coração, de todo o teu pensamento e com toda a potência do teu ser. Com toda a potência do teu ser, não sobra nada mais para outro. Difícil. Aí tem 3 mandamentos para Deus, 7 para os homens, mas os mandamentos que se referem aos homens não é tão difícil de cumprir, não furtar. Não. Agora, tem um filmezinho que o pai é advogado e o menino pede a ele que o garotinho de vez em quando pega ele mentindo, e ele diz para o garoto não mentir. Então o garoto chega uma hora esperto e diz para ele: pai, o cobrador bate na porta e ele diga ele que eu não estou. Aí depois diz para mim: filho, andar tal. Aí eu digo que não sei, depois estou em conta, estava lá o tempo todo, porque você não me disse? É feio mentir. Então vamos chegar a um acordo.
Se eu não minto, o senhor também não mente. Aí o pai promete a ele passar um dia sem mentir. Passa por apertos. Um dia sem mentir. Já ouviu o filme? Um dia sem... Quer dizer, uma coisa tão simples, né? Mas os 7 mandamentos são mais fáceis. Aquilo relativo ao homem são mais fáceis. Agora, os 3 relativos ao Deus, os 2 são relativamente fáceis. Não blasfemar contra o nome de Deus, quer dizer, terem respeito ao nome de Deus, ele é sagrado, é kadosh, né? É respeitar os dias que a nossa religião santificou, dedicando ao Senhor. Poderia ser qualquer dia, mas nós escolhemos o domingo porque Jesus ressuscitou de sábado, meia-noite para domingo. Agora o primeiro é complicado. Todo aquele que não for capaz de deixar pai ou mãe, esposo ou esposa, genro ou nora, sogro ou sogra, filho ou filha, e todos os teus bens para me seguir ou ao Evangelho, não é digno de mim. Nossa Senhora! Então ninguém se salva, disse São Pedro. Aí ele disse assim: para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Então, em princípio, essa é a lei, essa é a verdade. Mas, é aquela história, Deus sempre passa a mão na cabeça, como passou com Abraão, como passou com Davi, e a gente termina. Mas seria isso, né? Crer é uma coisa, ter fé é outra. Crer é muito fácil, é acreditar naquilo que você acha verossímil, e ter fé seria a divindade em quem você acredita, acreditar em você. Obrigada. Estamos terminados. E separei tanta coisa ali para ler, terminei, não lembro. Na sinopse, botei a chave em algumas passagens e terminei, não lembro. O primeiro milagre de Jesus ficará para a próxima. O primeiro milagre de Jesus e os primeiros discípulos. Botei aqui, planejei ali uma coisa, chega aqui, o vento sopra. Tá bom, obrigada. Tá bom, então. Obrigado a você. Um grande beijo.